No nosso exemplo de medula torácica alta, ele vai ter o que a gente chama de lesão em capote. O paciente não vai sentir dor e temperatura nos membros superiores e nas regiões dos dermátomos correspondentes no peito. Então, se assemelhando àquele capote de cirurgião. Terceira lesão infecciosa que a gente tem é a tabes dorsalis, ou neurosífilis, ou sífilis terciária, que é a fase mais avançada da sífilis, onde ela afeta o funículo posterior, ou seja, o fascículo grácil e o cuneiforme. A lesão é simples, o paciente vai perder a função do trato, que é a propriocepção consciente, o paciente não vai saber onde está seu membro sem olhar, vai perder a sensibilidade vibratória, não vai sentir, por exemplo, o vento batendo na pele, vai perder o tato epicrítico, ou seja, se você pressionar 2 pontos ao mesmo tempo na pele, ele não vai conseguir distinguir, para ele vai ser só um. Vai perder a estereognosia, ou esterestesia. O paciente, por exemplo, se você der uma caneta para ele, ele vai sentir a caneta, mas se você pedir para ele fechar o olho, ele não consegue reconhecer que é uma caneta. Isso é estereognosia ou esterestesia. Essas são as 3 principais lesões infecciosas. As mecânicas são principalmente a mais fácil, a transecção medular, que é a lesão medular completa. Por exemplo, o cara leva um tiro ou uma facada e toda a medula é lesada. O paciente entra no estado que a gente chama de choque medular. Todas as funções da medula vão estar prejudicadas, ou seja, da região lesada para baixo, o paciente não vai sentir sensibilidade profunda no funículo posterior, nem superficial dos espinotalâmicos, e nem vai conseguir se mexer, certo? A próxima lesão que a gente vê mecânica é a hemissecção medular. A hemissecção medular é a lesão exata da metade da medula. Na prática é muito difícil encontrar isso, né? Ninguém vai lá e leva um tiro ou uma facada só na metade, exatamente na metade da medula. Mas para ser didático a gente divide em hemissecção para entender a sintomatologia. A hemissecção é a lesão mais complicada que vocês vão ver. Primeiro, vocês precisam identificar o tracto da região lesada. Por exemplo, todo o lado direito foi lesado. Então, os tractos corticoespinais, espino talâmico anterior e posterior e funículo posterior, desse lado. Na hemissecção, o cara vai ter sintomas ipsilaterais da lesão e contralaterais da lesão. O que quer dizer isso? Do lado lesado, ele vai ter uma sintomatologia e no membro do lado oposto vai ter outro. Então, por exemplo, o paciente lesou todo o lado direito da medula. Nessa região, os tratos diretos são os corticoespinais e os fascículos grácil e cuneiforme. Então, do lado da lesão, do lado direito, o paciente vai ter déficit motor, vai se instalar uma síndrome de neurônio motor superior, ou seja, com o tempo vai se instalar uma paralisia espástica com hipotonia, hiperreflexia e déficit de força. Do lado da lesão? Do lado da lesão. Além do déficit motor, o paciente vai ter sintomas de tabes dorsalis do lado lesado, porque destruiu os fascículos grácil cuneiforme que são diretos. Contralaterais da lesão, ele vai ter sintomatologia principalmente sensorial superficial. O que quer dizer isso? No membro oposto, ele não vai sentir principalmente dor, temperatura e tato protopático. Então, por exemplo, o cara lesou a medula lombar do lado direito, uma hemissecção direita. No membro inferior direito, ele não vai conseguir mexer, não vai perder as funções do funículo posterior. E do lado oposto, ou seja, na perna esquerda, o paciente não vai sentir dor nem temperatura e o tato protopático vai estar um pouco alterado, diminuído. A última lesão que a gente vê é a compressão por tumor. A compressão pode ser tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Isso gera sintomatologias diferentes. Por quê? Quanto mais baixo for o nível do membro, mais lateral são as fibras no trato espinotalâmico. O que quer dizer isso? Por exemplo, as fibras do cóccix são as mais laterais do espinotalâmico. Então, se ele tiver um tumor de dentro para fora, vai ser o último lesado. Agora, se for um tumor de fora para dentro, vai ser o primeiro.